Negocia primeiro. Negocia com os europeus e com Zelensky e depois dirige-se aos russos. E os russos dizem não, obrigado. Isso não é um acordo. Continuaremos a lutar. Resumindo, se Trump for claro, consistente e pragmático, o conflito militar chegará ao fim. E ele deve comunicar aos europeus e à Ucrânia que observem, esta é uma guerra que está perdida. É devastador para a Ucrânia. Nunca deveria ter acontecido. A expansão da NATO para a Ucrânia foi um erro, foi uma provocação, foi um casus belli a causa desta guerra. E estamos a pôr fim a toda esta luta. E os europeus, mesmo que saltem e gritem, não podem realmente fazer nada se os Estados Unidos se mantiverem firmes. E Zelensky não tem a capacidade de prosseguir com a luta se os Estados Unidos se mantiverem firmemente decididos. Portanto, é bastante provável que estejamos muito próximos do término definitivo desta guerra completamente inútil. Sim, continuamos a ver esta dança de vai e vem, certo. E continua a olhar para a administração Trump a pensar: ok, vão exercer o seu poder, exatamente como disseste. Se eles se dirigirem aos europeus e a Zelensky e disserem: não, estamos fartos disto, não vamos continuar com isto, não vamos apoiar esta guerra, tem essa opção. Mas ao observar o lado europeu, isso também tem sido interessante porque, sabe, as exigências de Zelensky para a Rússia em 2022 basicamente equivaliam a uma rendição completa. E agora, mesmo com a Ucrânia a enfrentar uma crescente escassez de mão de obra, os relatos da UE a pedir o congelamento do conflito e os relatos de Kiev a pedir que todas as disputas territoriais possam ser resolvidas mais tarde. É como, não, isso não é algo que a Rússia vai levar a sério aqui. Então, como vê as respostas vindas da Europa e do governo em Kiev quando parece que o Zewan e a Rússia estão numa posição de pensar como é que podemos possivelmente negociar um acordo aqui que realmente funcione, que realmente traga a guerra a um fim? Penso que, em geral, na análise de política externa, é importante compreender que usamos a linguagem de forma muito solta. Dizemos que a Ucrânia diz isto, os europeus dizem aquilo, os Estados Unidos dizem isto, a Rússia diz aquilo. O que estamos a falar são decisões de elite entre um pequeno número de decisores que tem vários incentivos, alguns corruptos, outros para a sua glória ou para a sua própria política pessoal, não necessariamente qualquer interesse nacional real. Na minha perspectiva, o povo da Ucrânia encontra-se extremamente exausto e anseia por alcançar a paz. Os cidadãos dos Estados Unidos não têm qualquer interesse em travar uma guerra com o objetivo de que a NATO se expanda até a Ucrânia. Está a brincar? Isto não tem absolutamente nada a ver com os interesses dos americanos. E quanto aos europeus? Claro, esses líderes enfrentam grande impopularidade. Merz, o atual chanceler da Alemanha, tem uma taxa de aprovação de cerca de 25%, enquanto a desaprovação está em torno de 60%. Algumas pessoas não têm opinião. Macron, ele é ainda mais desprezado. Em França, a sua taxa de aprovação tende a estar entre 10 e 15%, o que talvez nem seja estatisticamente diferente de zero. E a sua desaprovação está entre 70 e 80%. Starmer, o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, completamente impopular porque a Grã-Bretanha está numa crise econômica. A última coisa que o povo da Grã-Bretanha ou do Reino Unido quer é gastar muito dinheiro a lutar numa guerra na Ucrânia, por amor de Deus. Mas estes três líderes, Macron, Starmer e Merz, têm sido consistentemente belicistas. Por quê? Bem, talvez considerem que se os ucranianos estão a morrer e os Estados Unidos estão a fornecer armamento e a cobrir a maior parte dos custos, e talvez estejam a acumular dívidas ou a utilizar o orçamento da União Europeia, talvez politicamente para eles seja mais vantajoso. Por que não ter a guerra lá? Acho que é absurdo. Estou realmente desgostoso com a posição política europeia. E nos Estados Unidos, o problema é que Trump é uma personalidade bastante vacilante, na verdade, fraca. Toda a sua persona pública é ser o tipo de indivíduo forte, o durão, mas na realidade ele não é uma pessoa particularmente conhecedora, nem especialmente inteligente, nem muito estável. E assim ele possui diversos conselheiros que justificadamente desejam que o conflito chegue ao seu término.
E depois há alguns conselheiros neoconservadores típicos. Ele contava com o general Kellogg, um general octogenário, que essencialmente não é um linha dura absoluto, mas é quase um linha dura. E depois ele possui indivíduos como Lindsey Graham no Senado, que, na minha opinião, é verdadeiramente o pior senador do Senado dos Estados Unidos. Considero que ele essencialmente nunca acerta em absolutamente nada. Richard Blumenthal, de Connecticut, considero vergonhoso, que realmente disse: bem, são os ucranianos que estão a morrer. Isto é, sabe, o melhor que o dinheiro pode comprar. Apenas para explicar, ele disse: não, os americanos estão a morrer, por isso este é um bom investimento para nós. Então, o Trump ouviu isso. Ele chegou a afirmar anteriormente: sim, eu meio que compreendo. A NATO não deveria expandir-se. Posteriormente, o Kellogg entrou em cena e alterou para uma posição mais inflexível. E depois escuta o presidente Putin e altera novamente: vamos estabelecer a paz. Depois, ele ouve os europeus e diz que os ucranianos estão a ganhar. Tem sido um vai e vem constante. Estamos quase no fim de um ano nisto. Quando Trump entrou, disse que era a guerra de Biden, mas agora é a sua própria guerra. Está na hora de parar. E se ele for verdadeiramente consequente, como tu e eu temos afirmado repetidamente, e simplesmente declarar que estamos completamente fartos disto, a guerra realmente irá cessar. Sim. E olhando para a administração Trump, estou consigo. Parece que a política de Trump se baseia no último com quem ele falou. E quando alguns desses homens, como Keith Kellogg e Mike Waltz, falam com ele, começam com este discurso de que, só temos de pressionar a Rússia. E é como, ok, primeiro, como vai se fazer isso? Além disso, se todas as sanções até agora falharam, talvez eles tragam o seu próprio 19º ou vizinho pacote, certo? Não, é exatamente isso. Não resulta. Tira a vida a muitas pessoas. Acumula muita dívida, mas. E o povo americano não o quer, mas, como é uma espécie de ordem executiva, não requer realmente que o Congresso faça muito, ou o Congresso é, sabe, pressionado pelo complexo militar e industrial digital a votar em todas estas coisas, porque há muitas pessoas a ganhar muito dinheiro com isto. A guerra continua, mesmo sendo sem rumo, inútil, sem benefício e sem perspectivas positivas. Sabemos disso. A guerra do Vietnã, a guerra da minha juventude, apenas continuou ano após ano. Os generais mentiram. A guerra continuou. Era apenas uma espécie de inércia. E é precisamente essa a situação em que nos encontramos atualmente. É necessário um presidente, de facto, com clareza e uma certa força política, além de estar disposto a utilizar algum capital político para pôr fim a isto. E é estranho. Por que é necessário capital político? O povo americano está do lado certo. A base maga está sem dúvida do lado certo. O capital político está em oposição ao influente lobby industrial militar digital. As pessoas que lucram com estas guerras, que desejam testar os sistemas de armamento, que pretendem fabricar mais drones, seja qual for a razão, são essas que o presidente tem de enfrentar. E isso é claro tanto nos EUA, como também é verdade para esses belicistas na Europa. E é verdade para Zelensky. Quem é que ele representa? Neste momento, ele não possui o apoio de um único voto. Está há muitos anos sob a lei marcial. E tanto quanto conseguimos avaliar, o que é admitidamente uma tarefa difícil, uma recente sondagem da Gallup revelou que uma esmagadora maioria na Ucrânia expressou o desejo de parar isto com base em negociações, pois estão completamente exaustos. E as pessoas são arrancadas das ruas, enviadas para a linha da frente para serem baleadas e mortas. É horrível o que está a acontecer. Claro, e não gosto que tantos dólares dos contribuintes americanos tenham sido usados para isso. Agora, estou curioso sobre a sua opinião também, porque vamos supor que amanhã Trump acorda, percebe que é o presidente dos Britânia e diz que basta, vamos fazer um acordo com a Rússia. Diz aos europeus e aos ucranianos que vão ter de lidar com isto. Eles obtêm algum tipo de enquadramento, talvez não estes 28 pontos, mas uma versão disso, e chegam a um cessar-fogo. Há muitas pessoas preocupadas e que olham para trás, para os acordos de Minsk de 2014 e 2015 e dizem: lembramo-nos do que o Ocidente faz quando há um cessar-fogo, certo?
Lembramos-nos das formas como o Ocidente usa isso para rearmar e treinar novamente as forças ucranianas para um futuro conflito com a Rússia. Tem alguma preocupação sobre um possível acordo ao estilo de Minsk a ser introduzido de alguma forma? Ou acha que os Zenis e o EUA aprenderam a lição no que diz respeito a tentar enfraquecer a Rússia e a persegui-los, pelo menos da maneira que tem feito? É absolutamente fascinante e acertou em cheio. Costuma-se afirmar nos nossos meios de comunicação social que, não se pode confiar na Rússia, mas a realidade é que o Ocidente tem enganado e iludido de forma repetida. Toda a expansão da NATO foi fraude. Quando os Zbigniew derrubaram Yanukovych, o presidente da Ucrânia, em fevereiro de 2014, obviamente isso foi uma fraude. Mas foi seguido em 2015 pelo chamado Acordo de Minsk, que foi votado pela Assembleia Geral da ONU, negociado com a Rússia, com a ajuda russa, para dizer que esta guerra pararia ao dar autonomia às regiões étnicas russas do Donbass, os dois oblasts, Lugansk e Donetsk. Perfeitamente razoável, aliás. Curiosamente, eu desconhecia esse facto, mas quando estive recentemente em Itália e visitei a região autônoma de língua alemã, situada no norte de Itália, conhecida como Tirol do Sul, que se encontra lá devido à aquisição territorial por parte de Itália após a Primeira Guerra Mundial ao Império Habsburgo, a minoria alemã obteve autonomia na década de 1970. E o que é verdadeiramente interessante acerca disso do ponto de vista ucraniano é que a chanceler Merkel, que era na altura chanceler da Alemanha durante a década de 2010, estava bem familiarizada com o exemplo do Tirol do Sul. Para a chanceler Merkel, isso era um modelo exemplar para encerrar o conflito. Assim, ela apoiou efetivamente o Acordo de Minsk, na minha visão, quando foi negociado em 2015 e recebeu apoio do Conselho de Segurança. O que ocorreu foi que um acordo para encerrar a guerra, fundamentado na autonomia para o leste da Ucrânia, especificamente para a região de Donbas, não foi efetivamente implementado porque os Estados Unidos e o regime pós-golpe, que os EUAN auxiliaram a estabelecer no poder, declararam que não desejavam implementar tal acordo. E assim, só ignoraram. Curiosamente, a chanceler Merkel afirmou depois numa entrevista infame, creio que em 2022 ou 2023, que foi só uma operação de contenção. Nunca tivemos essa intenção. Pergunto-me. De qualquer forma, acho que ela provavelmente quis dizer isso porque me encontrei com políticos na Coreia do Sul, na Itália, e eles descreveram como ela realmente estudou a autonomia lá e a usou como modelo para Minsk. Mas o ponto é que os Estados Unidos certamente nunca levaram isso a sério. Enganaram. A Ucrânia enganou. E assim, está a fazer a pergunta certa, que é, se chegarmos a um acordo, iremos enganar. Porque todos dizem, bem, o Putin vai enganar, iremos nós enganar. Estou convencido de que ambas as partes, na verdade, não querem que esta situação continue a perdurar. E se houver um acordo neste momento, o acordo afirmaria de forma explícita que isto fazia parte dos 28 pontos de Trump e foi rejeitado pelos europeus. E é nesse ponto que Trump tende a afirmar a sua posição. Contudo, afirma de forma explícita que a NATO não procederá à sua expansão e que a Ucrânia aceitará a sua neutralidade de forma permanente. Seria bastante complicado de contornar, aliás. Isto é algo extremamente explícito. E quando os Estados Unidos da América ignoraram o Acordo de Minsk, por exemplo, tornou-se perfeitamente evidente na segunda metade da década de 2010 que estávamos a desconsiderar Minsk. Portanto, se este acordo for alcançado e depois um presidente dos Estados Unidos disser mas a NATO deve expandir-se para a Ucrânia, acredite, a guerra vai recomeçar. Portanto, não vai ser sutil nem escondido. Seria absolutamente evidente e acredito que não é muito provável que seja do interesse de qualquer político dos Estados Unidos da América reiniciar abertamente este fracasso absoluto. Talvez devêssemos recuar um pouco e explicar algo que é que os Estados Unidos da América não tinham como objetivo uma guerra na Ucrânia.
O objetivo era que a Ucrânia se tornasse parte da NATO e que a Rússia cedesse a isso. E tudo isto foi delineado em 1997 por Zbigniew Brzezinski, que escreveu sobre este assunto, e ele escreveu extensivamente num livro chamado O Tabuleiro de Xadrez Global, que a Rússia não teria outra escolha senão aceitar a expansão da NATO. Não podia estabelecer uma parceria com a China. Ele acreditava que não conseguiria resistir a essa situação. Portanto, a ideia nos círculos de política dos Estados Unidos da América não era que iríamos travar uma guerra, mas sim que possuímos todo o poder, a Rússia não irá resistir e conseguiremos trazer a Ucrânia para o nosso lado. Não sei se as pessoas ainda jogam o jogo de risco. Era um jogo de há muitas décadas na minha juventude, mas o objetivo do jogo era colocar a sua peça em cada parte do mapa mundo. E essa tem sido a abordagem da política externa dos Estados Unidos da América ao longo dos últimos 80 anos, digamos assim. E, essencialmente, era a concepção predominante dos anos 90 de que poderíamos posicionar a nossa peça no tabuleiro na Ucrânia sem que a Rússia oferecesse resistência. Portanto, estou a afirmar tudo isto porque falhou de forma completa. E então, os políticos não são bons quando as suas jogadas falham. Eles não querem admitir o fracasso. Assim, as guerras continuam, e eles mentem sobre isso e dizem que a Ucrânia vai ganhar. E possuem todas estas teorias, tal como no Vietnã, que se prolongou ano após ano com debacle após debacle. Contudo, se a guerra terminar com um reconhecimento de que tudo isto foi insensato, não deveríamos ter feito isto. Não creio que isso recomece do nosso lado. E então a questão é, bem, todos dizem sim, mas podemos confiar em Putin? Ele vai simplesmente continuar e invadir. E penso que isso é também extremamente ingênuo. A Rússia é um país grande, não precisam de mais território. Eles não estão a invadir a Ucrânia simplesmente por invadir. Estão a invadir a Ucrânia porque consideram isso como um autêntico e sério risco para a segurança nacional, que seguiu um golpe apoiado pelos Estados Unidos na Ucrânia em 2014. Sim, é importante lembrar esse contexto porque está tão perdido nos mídia. Ok. Agem como se tudo isso tivesse começado em 2022. Quero apresentar-lhe outra teoria, porque ao ver algumas manchetes desta semana, reparei que Trump tem dito coisas como: se a Europa e a Ucrânia não quiserem chegar a um acordo, então estão por sua conta, ou alguma versão disso que está a ser noticiada. E lembro-me de voltar a fevereiro deste ano, quando o secretário de Defesa Pete Hegseth participou de uma reunião do Grupo de Contacto de Defesa da Ucrânia em Bruxelas e disse aos seus homólogos europeus que os EUA precisavam que a Europa assumisse a responsabilidade pelo que é, claro, a guerra por procuração contra a Rússia, para que os EUA pudessem concentrar-se na China, ou agora que avançamos para este ponto do ano, também na Venezuela. Estou curioso, acha que um plano assim ainda está em curso? Os Ecosisteu procuram uma saída onde possam dizer: fizemos uma versão de um acordo com a Rússia? Não estamos envolvidos nesta guerra com a Ucrânia e depois a Europa continua? Ou será que isso é quase uma fantasia dos falcões em Washington ao pensar que isto é possível, dado quão fraca a Europa é e quão impopulares todos estes políticos são, como temos relatado? Bem, os europeus estão a declarar precisamente isso, que ok, se vocês se retirarem, nós continuaremos. Considero que é fútil. É inútil porque a Ucrânia está a sofrer derrotas no campo de batalha e não existe nada que a Europa possa efetivamente fazer para alterar essa situação. Então a ideia era que a Europa iria comprar uma grande quantidade de armas dos Estados Unidos porque o Trump adora vender armamentos. É o seu segundo trabalho a seguir a venda de campos de golfe. E ele realmente aprecia vender armamentos. Contudo, mesmo isso, já não possuímos, já nem sequer dispomos de mais reservas, por amor de Deus, dos recursos que a Ucrânia necessita e necessita, entre aspas, caso este conflito continue e a Ucrânia não possui efetivos, não tem as forças, estão a sofrer derrotas no terreno. A Europa é, e por Europa, novamente, refiro-me a Merkel, Starmer, Macron, estes três políticos que são completamente impopulares, Anne van der Leyen, outra que está, sabe, absolutamente fora do seu alcance em toda esta situação, mas também a debitar continuará. Não podem.
O que ocorreria se tentassem isso, ainda que de forma temporária, é que a Rússia prosseguiria a tomar território e não cessaria com a Crimeia e os 4 oblastos. Continuará a avançar para mais e mais regiões da Ucrânia, e por isso acredito que a fanfarronice terminará rapidamente. Novamente, não podemos confiar em tudo o que lemos nos meios de comunicação, especialmente porque há muita dissimulação. Contudo, se analisarmos o que foi comunicado como a resposta da Europa ao plano proposto pelos EUA, percebemos que foi de utilidade bastante limitada. Ainda assim, não representou uma rejeição total ao que os EUA estavam a afirmar. Por exemplo, os EUA disseram claramente que a NATO não se expandirá. A Europa, de forma pouco útil, riscou isso e disse que, como não há consenso no lado da NATO, a NATO não se expandirá agora. Bem, os russos nunca aceitariam uma linguagem tão ridícula porque isso poderia mudar no dia seguinte. Isso significaria um lobbying interminável para a continuação do alargamento da NATO. Mas, em substância, os europeus estavam mais ou menos a reconhecer que a NATO não se irá alargar. A Rússia não vai devolver o território. Haverá algum tipo de garantia de segurança mútua. Portanto, eles não afirmaram diretamente, mesmo na sua própria resposta ao alegado plano de 28 pontos de Trump, que vamos continuar a lutar indefinidamente. Acho que o Zelensky também sabe disto. Sempre existiu a teoria de que, caso ele tente alcançar a paz, alguém pode acabar por lhe dar um tiro na cabeça ou derrubá-lo, pois existem muitos nacionalistas radicais ao seu redor. Afinal de contas, esse é o regime. Ele pode estar pessoalmente assustado, mas a verdade é que se os Estados Unidos, se o presidente fizer o seu trabalho como presidente, a guerra terminará. Sim, muito revelador para a situação atual. Estou consigo. Sei que há muitas manchetes nos meios de comunicação a circular neste momento, por isso é preciso levá-las com alguma cautela. A última coisa que queria abordar antes de irmos é a posição em que a Rússia se encontra em tudo isto, porque parece que tem praticamente todas as vantagens do seu lado no que diz respeito ao tempo. Produção de armas, mão de obra, as suas crescentes amizades com outros países pelo mundo, como a China, e o objetivo desta guerra por procuração contra a Rússia sempre foi enfraquecer o Estatuto da Rússia como um pilar do mundo multipolar. No entanto, os Ediwa parecem ter feito o oposto de várias maneiras a longo prazo. Portanto, estou curioso como vê a posição em que a Rússia se encontra, e sim, eles estão a concordar com negociações. Eles estão a dizer algo como: Olá, vamos conversar, vamos tentar chegar a um acordo. Ainda estão a continuar no campo de batalha e podem estar a entrar no próximo ano. Esta questão de, certo, até que ponto desejamos avançar aqui, até que ponto desejamos prosseguir, como percebe a posição da Rússia nesta circunstância? Não acredito que a Rússia possua qualquer desejo profundo e genuíno de conquistar e ocupar a totalidade da Ucrânia, muito menos de avançar em direção aos estados bálticos ou de invadir cidades como Paris ou Berlim, ou outras ideias absurdas que estão a ser mencionadas atualmente. A Rússia não possui o desejo de ser intimidada pelos Estados Unidos. Este é o ponto central de toda esta questão. Os Estados Unidos, por sua vez, nos anos 1990, não consideravam a Rússia como um pilar de uma nova ordem mundial multipolar. Era a última consideração na mente de Brzezinski e dos seus semelhantes. Pensavam que os EUA controlavam o mundo. É um mundo unipolar. A Rússia é uma potência secundária, mas vamos torná-la de quarta categoria. Vamos dividi-la, vamos parti-la em pedaços. Brzezinski especulou abertamente que talvez a Rússia se tornasse uma confederação fraca de uma Rússia europeia, de uma Rússia siberiana, de uma Rússia do Extremo Oriente. Eles imaginaram transformar a Rússia verdadeiramente num estado completamente e absolutamente devastado. O que aconteceu desde a década de 1990 é a ascensão da China e o facto de, apesar das garantias absolutamente explícitas de Brzezinski nos seus escritos nos anos 1990, a Rússia e a China terem descoberto que são muito complementares entre si, encaixam-se bem, na verdade. A China precisa dos recursos da Rússia. A Rússia precisa da grande capacidade de manufatura da China. Eles encaixam-se bastante bem. E isso eu não acho que seja uma aliança de conveniência. Acho que é uma combinação muito forte na Eurásia.
Se eu fosse a Rússia, manteria absolutamente uma aliança sólida e forte com a China em tempos de paz, porque é economicamente muito, muito sensato e vantajoso. Isto é, essencialmente, creio eu, o que está a ocorrer a leste do Médio Oriente. Em outras palavras, a maior parte da Ásia Ocidental, Ásia Central, Rússia, Sudeste Asiático e China estão a constituir cada vez mais uma zona continental extensa, bastante interligada e cooperativa. Uma parte disso é a denominada Organização de Cooperação de Xangai, que atualmente é uma componente extremamente importante da Ásia, colaborando pacificamente como uma espécie de zona de segurança entre eles. Atualmente iniciaram uma iniciativa econômica e estão a estabelecer um novo banco da Organização de Cooperação de Xangai. Portanto, não acho que a Rússia queira prolongar a guerra. Não penso que queiram invadir a Europa. Não acredito que busquem uma confrontação nuclear com os EUA. Mas o que eles realmente querem, e esta é a diferença dos anos 1990 de forma bastante explícita, é que a China, a Rússia, penso que é verdade para a Índia, é certamente verdade para o Brasil, para os países dos BRICS. Eles não desejam que os Estados Unidos os governem. Estão a tomar medidas cooperativas bastante deliberadas, específicas, financeiras, diplomáticas, econômicas e militares, para afirmar que a multipolaridade é uma realidade. Os Estados Unidos não mandam no mundo. E não temos medo de enfrentar os EUA nesta questão. Não queremos guerra, mas também não vamos ser intimidados. Para Washington, isto é bastante difícil, porque a perspectiva de Washington após o fim da União Soviética no final de 1991 era de que somos a única superpotência. Somos a nação indispensável. Somos o colosso mais poderoso que alguma vez pisou o planeta. Podemos fazer o que quisermos, podemos ir aonde quisermos, podemos pôr as peças no tabuleiro onde quisermos. Enfrentar as limitações dos Estados Unidos da América não tem sido uma tarefa fácil, razão pela qual estamos envolvidos nas diversas guerras em que os Estados Unidos estão atualmente e ainda discutem a possibilidade de um conflito com a China, o que seria incrivelmente suicida se alguém estivesse realmente a considerar seriamente tal idiotice e ilusão, e provavelmente algumas pessoas estão. Mas tudo isto serve para afirmar que, caso a guerra venha a terminar com um acordo, a Rússia não buscará um conflito com o Ocidente. A Rússia não demonstra interesse em sustentar um conflito prolongado com a Europa, mas está bastante interessada em expandir e aprofundar as suas relações econômicas com outras partes do mundo, especialmente fora dos Estados Unidos da América e da Europa. E o que é interessante sobre Trump é: Apoiam. por muitas razões bizarras e por vezes até apropriadas, ele ficaria bem em ter boas relações econômicas com a Rússia. E eu digo bravo a isso. Está bem. Desta maneira, os seus empreendimentos estão a seguir na direção correta. Ele não adota uma perspectiva ideológica. E eu verdadeiramente valorizo essa parte. É todo o restante, né? O interesse próprio, as inconsistências, os elementos amadores e muitas outras coisas que eu não aprecio. Contudo, a ideia de que os Estados Unidos pudessem voltar a ter relações econômicas normais com a Rússia, eu digo bravo, isso é excelente. Sim, sim, estou consigo. Quando olhamos para o Trump, às vezes é difícil cobrir as suas declarações porque não sabemos como vão parecer de um dia para o outro. Mas depois vê-se aquela pequena coisa, uma réstia de esperança de que, ok, talvez ele perceba, talvez haja algumas pessoas na sua administração que entendam que esta é uma batalha perdida, mas a Rússia quer colaborar conosco, aceitar o ramo de oliveira enquanto está estendido. Sim, é. Mas antes, isto continua e continua, e claro, mais pessoas morrem, porque é isso que acontece à medida que esta guerra avança. Sei que há muito em jogo em todo lado e agradeço imenso por teres tirado tempo para te juntares a mim hoje para analisar todas as novidades aqui. Jeffrey Free Sachs, economista, autor de best-sellers e professor na Universidade de Colômbia. Muito obrigado pelo seu tempo. É ótimo estar consigo, espero que possamos repetir.